Olha, você que está comigo aqui no Balanço Geral, para um pouquinho o que você está fazendo e presta atenção na próxima história, na próxima reportagem que eu vou mostrar para você. Inclusive, essa história, ela pode, de repente, ter a sua participação. Porque se você conhece uma história parecida, você pode nos ajudar. É uma história intrigante, é uma história interessante. A reportagem que eu tenho para vocês agora, que acaba de chegar, é a história de Marcelo. Por isso eu vou pedir muito a sua atenção. Marcelo vive um mistério que já dura décadas. Esse rapaz aqui, da foto, Marcelo. Quando o Marcelo tinha 18 anos, um primo bebeu demais e contou um segredo na mesa do bar. Falou para ele: olha, a gente tem um segredo na família que é guardado a 7 chaves, mas eu vou te contar. O Marcelo falou: então conta o que é que eu quero saber. Ficou todo interessado em saber. O primo falou: Marcelo, você é adotado. Aquilo foi um choque para o Marcelo. O Marcelo descobriu que não era filho biológico do Antônio e da Adelina, que já aparecem aqui. A dona Adelina e o seu Antônio. Aquilo mexeu com a cabeça do Marcelo. O Marcelo entrou em parafuso. O Marcelo ficou maluco na hora. Falou: como assim? E aí começam as perguntas na cabeça de Marcelo. E ele começa a correr atrás das respostas. Passa um ano, passa 2 e ele não consegue descobrir. 30 anos se passaram. Marcelo agora está bem próximo. Essa luta do Marcelo já dura 30 anos. Antônia e Adelina, os pais, já morreram, os pais adotivos. E aí o Marcelo começa a conversar com esse primo, vai falar com a mãe do primo, com a tia. E a tia chegou a contar uma parte da história, a parte que ela sabia. Ela falou: ó, Marcelo, o que eu sei é que a tua mãe biológica veio do Paraná para São Paulo e ela foi trabalhar na casa de médicos e ela engravidou do filho do médico. Ela teria engravidado do filho dos patrões. E é uma gravidez que não foi vista muito bem na época, contou a tia. E a sua mãe não teve escolha e te entregou para adoção. Foi por uma questão de sobrevivência. Isso mexeu com o Marcelo, porque o Marcelo falou: poxa, minha mãe, ela fez isso inclusive para me proteger e para que ela pudesse seguir a vida dela, porque ele não ficou com raiva da mãe. Ele quer acertar as contas com o passado, ele quer saber quem é a mãe biológica. Aqui está o Marcelo. Adelina e Antônio, os pais adotivos, já morreram. E agora você vai assistir essa comovente reportagem, porque ele descobriu agora a maternidade. Ele descobriu agora onde ele nasceu. A família, ele cresceu ali na região da Moca, do Belenzinho, Tatuapé, Bresser, essa região, esse quadrilátero. E ele agora descobriu a maternidade. Nossa equipe foi com ele até a maternidade. Ele entra na maternidade. É a hora da verdade. É a hora da reportagem especial aqui no Balanço Geral. Vamos ver. Os tempos eram de fotos em preto e branco. Raridades. Quando ainda era um bebê, nenhuma foto com os pais. Aqui já era adolescente. No registro está com a irmã Márcia, a mãe Adelina e o pai Antônio Vitório. Lembranças de uma família feliz. Boas lembranças. Eles foram sempre muito bons pais, cuidaram muito bem de mim, deram educação, tudo que eu precisava. Eu nunca tive tudo que eu queria, mas eu tinha tudo que eu precisava. Anos depois, uma revelação abalaria tudo. Aos 18 anos eu descobri que eu era adotado. Um susto. Um primo, já embriagado, ele começou com uma conversa de que ele tinha dó de mim pelo fato de eu ser adotivo. O jovem Marcelo quis passar a história a limpo, mas não encontrou ninguém disposto a ajudar. A família toda, já não falava sobre isso. A família não contava nada. Muitas pessoas diziam que... Tem parentes que diziam que eu não morava perto, não sei. Quando eu cheguei você já estava. Para a mãe, nunca teve coragem de perguntar. Eu evitei de perguntar, Eu evitei durante um bom tempo essa pergunta, porque uma vizinha, uma senhora que era vizinha, informou num dado momento que esse assunto machucava minha mãe. Do pai, conseguiu pouca coisa. Num determinado momento, um belo dia, meu pai estava nervoso e falando um monte de coisa, eu falei: bom, já que o senhor quer falar a verdade, já que o senhor é o dono da verdade, então conta para mim.
como é que eu vim parar na família? E ele? E aí ele teve um baque, uma reação diferente. Ele disse que... Começou a me contar uma história que não me parecia, né, a história verdadeira. A dona Adelina morreu em 1997 sem esclarecer nada. Seu Antônio Vitório partiu em 2002. Ao longo dos anos, o Marcelo encarou a suposta adoção de diferentes formas. Já teve época de esquecer completamente do assunto. Já teve fases de querer descobrir tudo. Hoje, aos 50 anos de idade, ele está disposto a investigar a fundo o que aconteceu e fazer as pazes com o passado. 2 anos atrás, eu participei de uma dinâmica de grupo. E nessa dinâmica, né, a gente foi voltando no tempo até o momento, né, da barriga da mãe. Né, o coração batendo, o som do coração batendo. E isso, né, mexeu profundamente comigo. Só depois que os pais adotivos morreram, uma tia teve coragem de contar o que ela sabia da adoção. Segundo a tia, a mãe biológica era do Paraná. Veio para São Paulo trabalhar na casa de médicos e teria engravidado do filho dos patrões. E aí, a mãe do meu pai, minha avó, que em tese era médica que trabalhava aqui, que indicou para a enfermeira, né, que haveria essa criança para adoção, ela disse assim, olha, não, você não vai assumir porque você tem uma vida toda pela frente, você vai estudar, vai se estabelecer, né, a informação de que tínhamos é de que a família era muito bem constituída, eles tinham posses e, né, tinham outros interesses. Voltamos com Marcelo à maternidade Leonor Mendes Barros, na zona leste de São Paulo. A dona Adelina trabalhava aqui na época da adoção. Segundo a família, foi aqui que Marcelo nasceu. Agora o Marcelo está a poucos passos, algumas paredes, de descobrir toda a verdade. Ele vai entrar aqui na maternidade e tentar ter acesso aos documentos do dia em que ele nasceu. Boa sorte, viu, Marcelo? E nós vamos acompanhar aqui de fora o que será que esse prontuário vai revelar? Olha, e eu vou além. Nós estávamos conversando, discutindo aqui, e o Rafael Penantunes, meu diretor, falou assim, ô Gotino, ele não é filho do filho do patrão? Há 30 anos, 40 anos, já é um adulto. Já deve ter os seus 50, 60 anos. Esse Marcelo pode ter direito a uma herança. Ele entra no hospital para acertar as contas do passado. Ah, Gotino, para, você está pensando em dinheiro agora? Não estou pensando em nada. Eu quero que ele encontre a mãe, dê um abraço na mãe, a mãe conte o que aconteceu. Fala, filho, eu não conseguia dormir. Filho, eu penso em você todas as noites. Eu oro a Deus pedindo para te encontrar. E é isso que a gente quer agora. A gente vai lutar por isso. Só que a gente não pode deixar de pensar uma coisa. Essa mulher foi obrigada a entregar o filho para continuar trabalhando numa casa. O patrão, ele manda, ele tem dinheiro, fala, ó, se você vier com esse filho, você vai perder o emprego. A moça entregou o filho, ela errou. Vamos parar de acusar aqui, vamos parar de julgar as pessoas, ela errou. Tá bom, mas deixa ela acertar agora as contas com o passado. E aí eu pergunto a você, e se o filho do patrão se tornou um mega empresário, se tornou um homem muito bem sucedido, ele tem que deixar a herança para o filho de sangue dele. Tem ou não tem, Jana? Claro que tem! O homem que busca 30 anos pela mãe biológica, quando Marcelo tinha 18 anos, um primo bebeu demais e contou um segredo de família que era guardado a 7 chaves. Marcelo era adotado. Desde que descobriu que não era filho do Antônio e da Adelina, ele busca por respostas e hoje ele chega muito perto. Os pais adotivos já morreram, mas a mãe biológica ele não sabe quem é nem onde ela está. Só que ele descobre a maternidade e vai até lá. Maurílio Goldner acompanha, vai com ele. Ele entra na maternidade onde ele nasceu para passar a limpo essa história e finalmente fazer as pazes com o passado. Será que o Marcelo conseguiu ter acesso aos documentos da época do nascimento? Vamos ver agora como terminou essa história.
Marcelo Defante, de 50 anos, acaba de entrar na maternidade Leonor Mendes Barros, na zona leste de São Paulo. Ele espera descobrir aqui dentro quem é a mãe biológica. Marcelo ouviu de um primo aos 18 anos de idade que era adotado. Ele tinha dó de mim pelo fato de eu ser adotivo. E eu neguei isso. Eu falei, não sou adotivo, não sou adotado, você está errado. Ele falou, não, você é sim. E aí eu quis saber, falei, tá, então por que eu estaria com problemas? Por que você teria dó? Mesmo confirmando que eu seja adotivo, por que você teria dó? Ele falou, porque você é adotado e não sabe quem são seus pais. Eu falei, mas para mim não importa. Passou a vida tentando tirar a história limpo, mas o assunto machucava os pais adotivos e muitas vezes ele recuou. Uma vizinha, uma senhora que era vizinha, informou num dado momento que esse assunto machucava minha mãe. Que provavelmente ela não ia falar nada a respeito, porque esse assunto machucava ela. Então eu resolvi não perguntar diretamente para eles. E foi assim durante algum tempo. Hoje, na maternidade, Marcelo tenta conseguir os documentos do dia em que nasceu. Tenta desvendar quem é a mãe biológica. Bom, atenção, o Marcelo está saindo aqui agora da maternidade. Acabou de ter contato com alguém lá dentro. E eu queria saber, Marcelo, qual foi a resposta que você teve? Quem te atendeu aí? O serviço social, e eles indicam que para ter acesso ao prontuário somente o paciente, ou por autorização do paciente, ou através da justiça, então, através de uma ordem judicial. Não conseguiu nada? Não. Precisa ter a próprio paciente, no caso, teria que ser a sua mãe biológica. Sim. Se ela se internou aqui, alguma coisa. Ou Exatamente. Uma ordem judicial. Exatamente. Marcelo, nós temos uma pessoa na equipe do Balanço Geral, que é o xerife do consumidor. Ele pode conseguir essa ordem judicial. Vou telefonar para ele agora, porque aí a gente vai pedir para ele essa ajuda. Ok. Vamos ver o que ele vai responder. Oi, é Jorge Wilson? Maurílio? Oi, Jorge, é o Maurílio do Balanço Geral. Oi, Maurílio, tudo bem? Tudo bem. Jorge, eu tô ao lado do Marcelo, ele acabou de entrar numa maternidade e ele vai precisar de uma ajuda sua. Ele está investigando, que ele quer descobrir quem é a mãe biológica dele. A maternidade acabou de dar um retorno que só essa mãe biológica pode ter acesso ao prontuário ou através de uma ordem judicial. Você que é da nossa equipe do Balanço Geral, você consegue pra gente essa ordem judicial? Você pode cuidar do caso dele? Qual é o nome dele mesmo, Maurílio? O nome dele é Marcelo. Pode contar com a gente. Vamos entrar com a medida judicial, inclusive com uma tutela antecipada, para que ele consiga ter acesso aos prontuários, viu? A lei garante esse direito a ele? Isso, através de uma medida judicial, sim. Ele está fazendo uma investigação para descobrir, inclusive, a maternidade, não é isso? Isso, a maternidade. Pode contar com a gente, tá? Obrigado, xerife. O Marcelo está muito feliz aqui. O que você quer dizer para o xerife, Marcelo? Muito obrigado. A gente está precisando realmente dessa força para poder conseguir essa informação. Muito obrigado. Oi, Marcelo, conta com a gente, viu, Marcelo? Obrigado. Obrigado, xerife. Um abraço. Um abraço. Obrigado. E aí, dá uma esperança nova? Agora dá uma esperança nova. Precisa de uma intervenção judicial, mas se Deus quiser, ela vai sair. Muito obrigado. Está emocionado? Finalmente eu vou conseguir ter alguma informação, de conseguir ver minha mãe, de conhecer ela, de poder abraçar, Não tem preço. Não tem preço. Agora vai dar certo. Olha, o Jorge Wilson já está entrando com a medida judicial, mas eu vou pedir, a maternidade é a Leonor Mendes Barros, é Belenzinho, Zona Leste de São Paulo. É uma maternidade tradicional aqui da capital paulista. Só falar uma coisa, essa informação de que não pode passar é para evitar, inclusive, liberar informações sigilosas.
serve para um monte de coisa. Mas nesse caso agora, a maternidade já sabe que não se trata de uma pessoa aproveitadora, é uma história real. Então, além do Jorge Wilson tentando essa medida judicial agora à tarde, para a gente trazer uma novidade amanhã desse caso, eu vou pedir também para a comunicação, o departamento da assessoria de imprensa dessa maternidade nos ajudar nisso. Porque é o interesse de uma pessoa que quer acertar as contas com o passado. Não tem por que manter esse sigilo sabendo que ele é o rapaz que nasceu nessa maternidade. Então eu peço encarecidamente aqui para que a gente possa já avançar com isso amanhã.